Bem, a gente vai continuar falando hoje sobre o sistema nervoso, só que agora entendendo os sentidos humanos: tato, paladar, olfato, visão e audição. Entender o funcionamento de cada um deles e a importância desses sentidos para a sobrevivência dos seres vivos. Vale lembrar que nós não somos os únicos que temos os 5 sentidos. Alguns animais têm todos, alguns animais têm alguns, outros mais desenvolvidos, outros menos desenvolvidos. Mas, para uma questão de sobrevivência, de adaptação ao meio, é muito importante que esses sentidos existam. Então, a gente vai falar deles hoje. Vamos lá? Bem, então vamos falar sobre os sentidos. Eles funcionam através de receptores especializados, que são células adaptadas para captar as informações de acordo com cada um dos sentidos que a gente está vendo aqui. Então, são elas que são organizadas para perceber a luz, o som, a cor, a temperatura e assim por diante. Elas levam e conduzem impulsos nervosos para o sistema nervoso. E é lá no sistema nervoso que a gente tem áreas do cérebro específicas que vão interpretar essas informações, para que a gente então consiga utilizá-las e reagir ao que a gente está sofrendo, vivendo ou sentindo ao nosso redor, tá? O primeiro que a gente vai comentar é o tato. O tato ele é principalmente percebido pela pele e pelos receptores que a gente tem na camada abaixo da pele, que são receptores que vão detectar a vibração, temperatura, a pressão, que é quando a gente aperta, e eles vão levar essa informação para o sistema nervoso. A pele é o principal responsável por esse sentido, e as informações que são enviadas até o cérebro devolvem para a gente a sensação de textura, de característica do material que a gente está colocando à mão e até mesmo da temperatura, por exemplo, tá? Bem, a gente vai falar um pouquinho sobre um estudo que é chamado de homúnculo sensorial. Esse estudo ele foi realizado mais ou menos em 1937 e ele fez com vários pacientes portadores de uma doença chamada epilepsia, que tem a ver com convulsões e perdas de consciência. E eles perceberam que uma ilustração foi construída nesse estudo chamado de homúnculo sensorial. A gente vai ver a imagem já, tá? Ela percebeu durante essa pesquisa que se eu estimulasse com descarga elétrica algumas áreas do cérebro responsáveis pelo tato especificamente, com os pacientes conscientes, eles sentiam as partes do corpo, eles percebiam em que parte do corpo aquilo estava acontecendo. E esses resultados levaram a perceber que existe uma porção específica do cérebro só para o tato. Depois de muito tempo, conseguiu-se formular que todos os sentidos têm uma área específica, não somente o tato, tá? Aqui tem um pouquinho dessas áreas e, como eu disse, a gente consegue ver aqui nesse desenho do cérebro que cada um dos nossos sentidos tem uma região específica, então, para ser interpretado. Aqui a gente tem o desenho que foi construído a partir desse estudo, que destaca toda a divisão dos sistemas. Então, a gente percebe as áreas do corpo de acordo com os estímulos que a gente recebe. Dentre os 5 sentidos, o tato é um dos mais simples da gente falar, já que ele envolve basicamente a pele e seus receptores. Agora a gente vai falar um pouquinho da gustação, ou da gutação, depende do que a gente for encontrar aí na literatura. Ela tem a ver, então, com o gosto que a gente sente, e o principal órgão desse sentido é a língua. Nela a gente tem as papilas, que são distribuídas por toda a língua, e é o conjunto delas que é responsável por interpretar os sabores. A gente não tem áreas da língua para cada sabor. A gente tem interpretações de sabores com o conjunto dessas papilas. Inclusive, o sabor pode ser muito diferente de um indivíduo para outro por causa dessa combinação, já que ela é individual. Então, ela acaba sendo uma interpretação do próprio cérebro e das próprias papilas que estão presentes na língua, tá? Bem, um outro sentido que a gente tem que comentar é o olfato. O olfato ele tem células receptoras dentro da cavidade nasal que percebe, que interpreta as moléculas que entram no nosso nariz conforme a gente respira. É o nariz, então, o principal órgão desse sentido, e os receptores dessas substâncias ficam na parte superior, aqui nessa parte amarelinha que a gente está vendo no desenho. Eles contribuem para alertar em situações de perigo, para perceber cheiros e sabores, para perceber a presença de fumaças ou gases. E à medida que a gente envelhece, a gente perde a capacidade do olfato. É natural que isso aconteça,
tá? Quanto mais velho a gente fica, menos cheiros a gente vai conseguir sentir, tá? Bem, a visão. Entre os 5 sentidos, a visão e a audição são os 2 sentidos mais complexos de entender o funcionamento e que são, sim, também formados por muito mais estruturas. O principal órgão, né, da visão é o olho, só que ele tem um monte de estruturas, como a gente pode ver aqui na imagem, que tem funções bem específicas para a construção da imagem, para que a gente de fato consiga enxergar. Então, eu vou dar alguns exemplos da estrutura do olho, tá? A visão relaciona-se com a captação de luz, a gente interpreta as imagens a partir da luz que entra no nosso olho, e ela tem um papel muito importante na questão de adaptação ao ambiente e até de prevenção e de preservação em relação a algum perigo, por exemplo, né? Aqui a gente tem a esclera, que é uma das partes que a gente vai comentar, que estava lá no desenho, que é a parte mais externa, que tem dentro dela os músculos que fazem o olho se mover de um lado para o outro. Ela é opaca e branca, e é conhecida como o branco dos olhos, que a gente normalmente observa. Então é muito simples perceber qual é essa região. Na parte da frente da esclera, a gente tem uma parte transparente que a gente chama de córnea, tá? A corióide é uma membrana, uma coisa transparente fininha, e na frente ela forma a íris, que é a parte colorida do olho. A cor do olho se deve à presença de pigmentos, que depende da quantidade. E a cor também do olho, né, essa pigmentação, ela está relacionada também a condições genéticas, não necessariamente só a formação do indivíduo durante a gravidez, beleza? No entanto, a íris ela tem uma abertura chamada de pupila, e a íris aumenta ou diminui de acordo, né, com a intensidade de luz. Então, a pupila vai aumentar ou diminuir o seu tamanho, controlado pela íris, de acordo com a intensidade de luz que entrar. E a gente tem a retina, que é a camada mais interna, onde a gente tem as células que vão interpretar e receber essa luz, que são emitidas no ambiente, vão gerar impulsos nervosos e vão se comunicar com o nervo óptico, que é o que vai transmitir o impulso até o cérebro, tá? E a lente, que está localizada atrás da íris, ela dá foco à imagem, para ela não ficar embaçada. E a gente tem um líquido que preenche esse espaço entre a córnea e a lente, para ele não ficar ressecado, que a gente chama de humor aquoso. Tem um outro líquido, que é chamado de humor vítreo, que fica também entre a lente. Então, a gente tem substâncias, né, líquidas que vão manter as estruturas do olho lubrificadas, beleza? Vamos entender um pouquinho melhor a questão de interpretação da imagem, né? A gente só consegue enxergar em ambientes que têm minimamente alguma iluminação. É essa luz que vai estimular a retina. Por quê? Porque na retina a gente encontra 2 tipos de células que captam essa luminosidade, os cones e os bastonetes. Essas células ficam na retina e vão captar a luz que entra, então, no nosso olho, tá? Os cones, eles percebem as cores, como vermelho, amarelo e azul, e se misturam para formar todas as outras cores. Então, o nosso olho, ele só tem células capazes de captar 3 tipos de cores, vermelho, amarelo e azul. E é a combinação dessas 3 que vai formar todas as outras que a gente conhece, tá? Os bastonetes, eles não interpretam cor nenhuma, tá? Eles, na verdade, interpretam preto e o branco, as variações na escala de cinza, digamos assim, porque eles são incapazes de distinguir qualquer cor, beleza? Aqui eu coloquei o caminho para vocês entenderem como que a imagem ela chega então ao cérebro, qual é o caminho que ela vai fazer para que a gente interprete uma imagem. Então, no número 1, né, a luz vai refletir nos objetos e vai seguir em linha reta para o nosso olho. Depois ela vai passar aqui no 2 para a córnea, para dentro da pupila, e vai passar o cristalino. No número 3, a córnea e o cristalino vão ajustar a luz para a imagem não ficar embaçada e facilitar a interpretação daquela informação. Na 4, os fotorreceptores, que são os bastonetes e os cones, vão converter a luz em impulsos nervosos ou impulsos elétricos. E no 5, esses impulsos vão ser encaminhados então do nervo óptico até o cérebro, para que então, no número 6, o cérebro processe os sinais para criar a imagem e a gente interprete de fato aquela informação. Então aqui é o caminho todo que a gente vai percorrer, beleza? Bem, por fim, a audição, que também é tão complexa quanto a visão. A audição ela é um dos sentidos mais bem desenvolvidos na espécie humana. A gente tem 3 orelhas, basicamente, que está aqui. A orelha externa, que é formada pelo pavilhão auricular
E o meato acústico, que é essa parte toda que a gente vê aqui, né? Que é o que a gente efetivamente pega, que a gente chama de orelha. A orelha média, que tem como estruturas a membrana timpânica e os 3 ossos menores aí do corpo humano e a tuba auditiva. E a orelha interna, que é formada pelos canais semicirculares e pela cóclea. A orelha interna é responsável pelo equilíbrio, percepção de direção, por exemplo, tá? Então, aqui tem um pouquinho dessa divisão. Então, como eu disse, a orelha externa, que é efetivamente a parte que a gente consegue tocar, digamos assim. A orelha média, que está aqui com os ossos e toda a membrana timpânica. E a orelha interna, que tem essa espécie de caracol aqui, que é uma cóclea, né? Que é a estrutura, inclusive, que vai dar a direção para a gente, o sentido, e que vai permanecer a gente em equilíbrio, tá? Então, essa é a anatomia da nossa estrutura da audição. A intensidade do som, a gente sabe, já ouviu falar em relação a isso, né? Que pessoas sem problemas de audição ouvem a partir de 10 decibéis, que é a unidade utilizada para medir a intensidade do som, né? De 10 a 15. Sons de até 85 são considerados inofensivos, não tem problema nenhum para a audição humana, mas longas exposições podem provocar várias coisas, como dor de cabeça, insônia, falta de atenção e, obviamente, a perda da audição progressiva, né? Acima de 120, a gente já tem aí um problema que pode causar dor e a perda da audição de fato. Aqui tem uma tabela dando alguns exemplos dos níveis de decibéis que a gente encontra em algumas coisas do cotidiano, como conversas, tráfego, shows, turbina de avião e assim por diante. Bem, e só para finalizar, o nosso som ele vai entrar então pela orelha externa, que serve de amplificador, é para isso que a gente tem essa estrutura, vai passar pela membrana timpânica, que vai vibrar o som nesses ossos, que vão encaminhar para as estruturas da orelha interna, até chegar ao nervo, que vai encaminhar para o cérebro interpretar o som que a gente está ouvindo. Beleza? Bom, espero que tenha dado para entender até aqui. Anotem tudo que vocês puderem e a gente vai se falando para tirar as dúvidas.